Viva, boa tarde, bem-vindos ao debate da semana aqui na TSF com Joaquim Sousa, Miguel Silva Gouveia e Pedro Coelho. Uma semana em que se soube que nesta ilha há contrastes que geram perplexidade. O primeiro dos quais com um orçamento mais magro do que o anterior, chumbado, por sinal, por via da diminuição da receita fiscal. Já não há madeirenses no novo governo da República, isto porque Cláudia Monteiro de Aguiar não foi reconduzida como secretária de Estado das Pescas. Uma semana com cambalhotas políticas no JPP por causa do combate autárquico. Era uma vez Paulo Alves, que foi preterido em Santa Cruz, mas também Rafael Nunes, que deixou de ser solução para o Funchal. E as escolhas recaíram em Hélia Ascensão e Fátima Aveiro, respectivamente, nos dois concelhos. Também se soube que a Madeira é a segunda região do país com maior taxa de pobreza e com mais desigualdades, isto segundo o relatório do Balanço Social de 2024. O indicador polémico, contestado nomeadamente pelo presidente do Governo Regional, alegando que o PIB está 108% acima da média nacional. Miguel Albuquerque exorta mesmo à revisão urgente dos critérios utilizados e que, no seu entender, não refletem a realidade económica da região, uma realidade com, nomeadamente, recordes no turismo. Em abril, pela primeira vez, houve mais de 1 milhão de dormidas nesse mês do ano. Enfim, contrastes que o vinho com laranjada pode resolver nesta época em que a verdadeira bebida de Arraial até surge naturalmente, sem ser engarrafada. Mas vamos começar com o habitual, o roteiro pelas frases da semana. Joaquim Sousa, boa tarde. Olá, boa tarde, Ricardo, Pedro, a todo o auditório, Miguel, estamos cá. O Miguel já Já veio cá aqui. está, já cá está, acaba de chegar. E acima de tudo, desejar a todos uma boa semana. Hoje se inicia o mercado quinhentista em Machico. Foi uma semana particularmente rica e diversificada. Eh, eu escolhi como frase da semana a frase de Steve Bannon, muito próximo de Donald Trump, que disse que Elon Musk devia ser expulso dos Estados Unidos como imigrante ilegal. Portanto, acabam-se as amizades e aquilo que de repente eram cumplicidades terminam. E depois também a situação do Bloco de Esquerda, onde mais de 100 militantes se desfiliaram, vindo dizer que a democracia interna é para propagar, mas não é para vivenciar. E nesse sentido, portanto, dizer que assim não, nem num lado, nem no outro, e é importante que consigamos ser consequentes naquilo que pensamos, mas também naquilo que fazemos. A zanga entre Musk e Trump está na ordem do dia, mas há outras zangas domésticas, enfim. O povo anda calmo, mas os políticos nem por isso. O Pedro viveu esta semana mais uma tomada de posse em vários segmentos, na Assembleia primeiro, ontem o governo também foi impulsado pelo Presidente da República. No meio desta turbulência natural, há alguma frase que sobressaia? Bem, em primeiro lugar, boa tarde aos nossos ouvintes, ao painel. Eh, Esta semana foi uma semana muito interessante. Aliás, tivemos a posse do novo governo e tenho aqui uma frase retirada do discurso do Primeiro-Ministro que dizia que o país precisa de quem quer construir e não de quem só pensa em destruir. Ou, como disse Agostina, o país não precisa de quem diga o que está errado, precisa sim de quem saiba o que está certo. E, obviamente, esta frase é muito importante porque a política é feita de construções, não só de destruições, vá lá, que é infelizmente o que alguma oposição faz, e agora que é preciso a estabilidade política e foi essa a tónica que Luís Montenegro deu. Esperemos que a legislatura corra bem. Temos neste momento uma maioria maior, não uma maioria absoluta. É preciso dialogar, conversar, negociar. Agora
é preciso respeitar quem ganhou as eleições, obviamente também as minorias têm essa obrigação, apresentando obviamente propostas. No que concerne à Madeira, vamos apresentar já muito brevemente algumas propostas, nomeadamente no que concerne ao Centro Internacional de Negócios da Madeira e a sua prorrogação, porque cria emprego, cria riqueza, um instrumento económico e financeiro muito importante para a Madeira, e no orçamento passado o Partido Socialista e o Chega não aprovaram uma proposta do Partido Social Democrata que previa a prorrogação até 2033 e as pessoas que trabalham no centro, jovens, não jovens, madeirenses, é isso que importa, estão ansiosos para que esta proposta seja aprovada para dar outra estabilidade às suas vidas, porque falamos de pessoas, e também uma estabilidade ao centro que gera riqueza e gera emprego. O centro que é gerido pela SDM, que tem novo presidente, Rogério Gouveia, que começou a trabalhar esta segunda-feira na SDM. Miguel Silva Gouveia, quais são as palavras que ecoam na tua cabeça desta semana? Bom, antes de mais cumprimentar Ricardo, cumprimentar o Joaquim e o Pedro e todo o vasto auditório da TSF Madeira. Bom, na minha cabeça ecoam muitas palavras, mas eu ia destacar antes, em vez de, porque não tínhamos tempo no programa de 1 hora de debitá-las todas, só aquela que me ficou assim mais no presente e que é bem recente. E foi uma frase de uma senhora que ontem disse ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa: Presidente, não me agarre o pescoço. E eu acho que esta frase e é bom contextualizar. Claro. Esta senhora estava a trabalhar na Feira do Livro de Lisboa e, sabendo que da visita do Presidente da República a este evento, escreveu num papel umas palavras sobre a Palestina e sobre a faixa de Gaza e abordou jornalistas convidando todos os interessados a participar numa manifestação que ocorreu ontem às 6 da tarde em Lisboa, indignando-se com o silêncio cúmplice das entidades portuguesas com a morte e o assassinato de crianças na faixa de Gaza, que muitos designam por genocídio. E acho que é sintomático de fim de ciclo aquilo que aconteceu e a resposta do Presidente da República, que agarra até com alguma veemência o pescoço e o braço da senhora, tentando responder, e a senhora, obviamente, não quis ouvir, mas nada justifica esta fisicalidade ou esta agressividade. Quem não quer ouvir, não ouve, quem quer falar, fala, quem quer calar, cala. É assim em democracia, mas nunca devemos impor pela força, nem mesmo o nosso comentário político. E se calhar é mesmo bom que este mandato presidencial esteja a se aproximar do fim, porque este presidente que o PSD deu ao país, acho que já está para lá de prazo ultrapassado. Um presidente que ficou conhecido pelos seus afetos, mas que já anda a apertar o pescoço a algumas pessoas. É uma questão de proximidade. É isso. É curioso, porque este ano, esta é, pelo menos publicamente, assim, de forma mediática, é a segunda vez que alguém afasta o presidente de qualquer proximidade. Um outro momento foi uma jornalista que, ao receber o prémio Gazeta, evitou beijos, estendeu a mão e pouco mais. Enfim, esta é uma semana em que foi entregue o orçamento para 2025, que já vai quase a meio, e como disse na introdução, este é um orçamento mais magro do que aquele que foi chumbado, uma diminuição da receita fiscal. É o argumento usado para explicar a perda do valor global para as contas
públicas de 2025. De modo geral, Miguel Silva Gouveia, começo por ti. Que leituras fazes das linhas mestras deste documento e, inevitavelmente, daquele que o sustenta, o PIDAR, o Plano de Investimentos e Desenvolvimento para a região nos próximos tempos? Bom, este orçamento poderia ser uma oportunidade. Poderia ser uma oportunidade para devolver ou criar alguma estratégia de médio prazo, até porque estamos no início de um ciclo do quadro comunitário de apoio que levará até 2030. Este seria digamos, o ano zero deste governo, que ainda terá mais 4 anos pela frente, e tinha a oportunidade de, com uma maioria, é verdade que em coligação com o CDS, mas com uma maioria que se prevê estável para os 4 anos, para a legislatura, poderia e deveria ter a obrigação de ser reformista, se calhar estrutural, fazendo a economia depender menos de investimento público e de obras públicas que se vão eternizando nos PIDARs, nos planos de investimentos. Algumas delas, como o Diário hoje noticiou, até perdem o financiamento com explicações muito pouco transparentes ou inexistentes. Também a própria dívida, aquilo que se vê é que é um orçamento muito dependente de fontes de financiamento externas, o que deixa-nos alguma preocupação numa altura em que a economia regional está a passar por uma fase bastante positiva, muito alavancada pelo setor do turismo. No entanto, aquilo que se vê é quase mais do mesmo. É uma replicação dos orçamentos que vão sendo passados de um ano para o outro, um baixo critério de territorialidade. Vemos o Funchal com praticamente 25,7%, 68% do orçamento tem um âmbito regional, mas o Funchal, depois dos restantes, 32%, o Funchal tem um peso de 25,7% muito grande, sendo apenas 6 derramados pelos outros concelhos. Depois, não se admira que alguns dirigentes do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata, ex-dirigentes do PSD e ex-governantes, digam que a Costa Norte ficou 12 anos ao abandono. Ora, se os orçamentos não reservam financiamento para essa Costa Norte, é natural que depois isso acabe por se sentir no governo, ou melhor, nos conselhos. Depois, é um orçamento excessivamente centralizado na infraestrutura pesada e dependente de fundos europeus, como referi, com pouca aposta na diversificação económica e não sei se vamos falar provavelmente do relatório social de Portugal, onde refere que a Madeira é a segunda região do país com maior risco de pobreza e onde não vemos, sendo essa uma realidade e que nós conhecemos, não vemos este orçamento com ou com medidas eficazes para poder corrigir essas distorções sociais que a Madeira tem. O que vemos são sempre as mesmas dotações para programas de apoio social, muito centradas em entrega de financiamento a estruturas que são parapartidárias, chamemos assim, como são as casas do povo, que depois acabam por falhar naquela que deve ser uma missão de um governo regional, que é contribuir para a operacionalização do elevador social para que as pessoas possam, por si, ganhar a sua autonomia e prosperidade. Portanto, em suma, é um orçamento muito pouco autonómico, um orçamento muito pouco ambicioso e parece-me que é apresentado praticamente só para cumprir calendário e não tem aquele rasgo de visão que deveria ter. Pedro, comungas desta visão do Miguel Silva Gouveia, que dá má nota ao orçamento, que curiosamente retoma quase na íntegra
as linhas do orçamento que foi chumbado, com a nuance, tem menos dinheiro. Sim, mas a visão do Miguel é um pouco enviesada, porque para o madeirense em geral, mais do que o PIDAR, mais do que os grandes números do orçamento, o que os madeirenses e portugueses querem saber, quando se fala do orçamento, é se a carga fiscal vai ser reforçada, se vai ser, obviamente, reduzida. As pessoas querem saber, no fundo, é que sabem que os Se vão ao impostos, bolso ou não? sabem que os impostos são um mal necessário, mas perante o Estado Social há necessidade desse financiamento e as pessoas em geral querem saber se vão pagar menos, vão pagar menos ou vão pagar mais impostos durante o ano, durante o decorrer do orçamento. E a verdade é que o IRS há um decréscimo em todos os escalões, até o sexto escalão há um decréscimo de 30%. É uma grande diferença relativamente às taxas do continente. No IRC temos uma taxa até 50 mil euros de matéria coletável de 11,2%, acima de 50 mil euros 14%, quando as taxas do continente andam à volta dos 20%. Mas já era assim no ano passado, não é? E o Miguel, não era assim no ano passado. E o Miguel, que vai pagar menos. Oh Pedro, se já era assim no ano passado, tu estás a dizer o quê? Que vai ser beneficiado. É um orçamento não, é um orçamento de continuidade. O que é que ele está a dizer? Não. Os 30% dos primeiros escalões, o Completamente. IRC mais baixo, isso já existia. É continuidade. Calma, mas é que se já existia, é preciso reforçar que essa é uma medida importante. E há Podes questão, dizer que neste e há orçamento questão nos está novos o previsto a Lauro Silva, Há já uma existe há questão- milhares de anos há- na Madeira, mas este orçamento prevê. há uma redução nos novos escalões. Isso significa que o Miguel vai pagar em 2026, fruto do resultado do rendimento que vai oferecer em 2025, menos do que pagou este ano referente a 2024, a não ser que o ordenado dele duplique e isso nós não sabemos. Agora, onde é que é? Primeiro, O meu orçamento é que ordenado é conhecido. Está sim, mas é conhecido hoje, amanhã podes ter outra atividade profissional e não sabemos qual. Espero que não. Não sei. Agora, Para não ser portanto, despedido. em termos de carga fiscal, as pessoas vão pagar menos. Todas as pessoas vão pagar menos, já estão num escalão, há uma redução da carga fiscal. As empresas também vão pagar menos. Há mais crescimento económico, está prevista, mais coesão social. Há investimentos em todos os conselhos no âmbito do PIDAR. Se há governo que tem governado para todos e com grandes investimentos, é o PSD. Muitas vezes, quando o Partido Socialista recorre, enquanto foi Presidente da Câmara, quando foi feito aquele investimento da Via Expresso para o Jardim da Serra, Paulo Cafofo, antigo e atual líder do PS Madeira, pôs em causa esse investimento porque dizia que não faz sentido. Na altura, está tudo gravado, o estádio, o diário. Quem disse era contra terminar as vias expresso foi o vosso parceiro de comunicação que disse. Paulo Cafofo disse que era contra continuar as vias expresso. Paulo Cafofo disse isso, está arrestado. É uma questão só ir ao arquivo do Diário de Notícias. E, portanto, nós investimos para todos e o PIDAR, obviamente, que tem investimentos em todos os conselhos. Há, efetivamente, uma preocupação na execução do PRR, com uma forte componente neste orçamento. Há uma obra emblemática que tem um reforço, tem uma dotação elevada, que é a questão do novo hospital, que o Miguel não falou e acho que ele concorda comigo que é um investimento importante. Sim, o Miguel já tem falado disso, que é uma obra que avançou graças ao... António Costa, é o governo do PS na República. Eu acho que não é assim, os madeirenses já julgaram nas urnas essa questão. Agora, não é mais do mesmo, é sobretudo... Os factos não são divulgados em urnas. Que é amigo das empresas, porque reduz os impostos. Caso judiciário. É amigo das pessoas, porque também reduz a sua carga fiscal, nomeadamente em sede de IRS, e tem também, sobretudo, uma forte preocupação social na questão das pensões, na questão do aumento salarial, sobretudo ligado, como é óbvio, à questão dos funcionários públicos. Agora, promove, sobretudo, o crescimento e o desenvolvimento económico, que é isso que nós queremos, e obviamente que espero que a sua execução seja elevada. Agora, o que eu destaco deste orçamento é que, perante o cenário macroeconómico que foi traçado e perante o cenário micro, que é aquele do nosso dia-a-dia, das pequenas e médias empresas, as pessoas têm que estar satisfeitas porque, efetivamente, num contexto internacional que é difícil, com uma grande volatilidade no que concerne às taxas de juros, é, sobretudo, um orçamento que é amigo das famílias e das empresas, reduzindo a carga fiscal em mais de 90 milhões de euros. Joaquim Sousa, notaste continuidade, como já referiste? Posso mudar para quê? Mas notaste mais alguma coisa de irreverente, por exemplo?
Não, À criação do gabinete exatamente, da da transparência. transparência. Vamos ver qual é que é a sua capacidade e a sua abrangência. É assim, um orçamento de continuidade, manifestamente, é um orçamento para 6 meses também. Mas nisso Miguel Albuquerque tinha sido claro, ele apresentou-se com o orçamento e disse que o ia trazer de volta, ia voltar a apresentá-lo ao Parlamento, e nesse sentido, se calhar compreende-se menos o taticismo, o mau taticismo político da oposição em não ter votado o orçamento anterior e ter criado aqui uma crise política em função de toda esta situação. É uma redução fiscal que estava prevista, mas parece-me também que podia ser um bocadinho mais ambiciosa. Em relação ao PIDAR, mantém essencialmente o que já tínhamos, um grande enfoque em termos financeiros da questão dos fundos comunitários, e nesse sentido continuamos a investir com o chapéu alheio, e parece-me, acima de tudo, que falta uma estratégia clara relativamente àquilo que é o grande foco hoje da economia regional, que é o turismo. E nesse sentido, também algumas medidas avulso que têm sido tratadas não visam resolver o problema, mas antes colocar um pequeno penso. E isso vê-se com a questão que foi anunciada ainda ontem, de concessionar os trilhos e as levadas, não, Concessionar a a gestão. gestão dos trilhos e das levadas. Não resolve o problema. Nós temos hoje um problema grave, e isto aqui, se calhar, não é com o orçamento que resolvia, que é nós começámos a ter madeira a menos para os madeirenses, para quem cá vive. E esta é uma ideia que o orçamento não responde. Também não gosto, eu pessoalmente, de um orçamento em que assenta tanto em subsídios. Não estamos a criar economia. Não estamos a criar autonomia e formas das pessoas se autonomizarem em relação ao subsídio. E isto é preocupante quando a economia está num suposto crescimento tão forte como tem tido. Nós temos o crescimento previsto de 2,2%, supostamente teremos um excedente orçamental de 0,6%. E vamos falar à frente da questão da pobreza. É já a seguir. Com este crescimento todo não se compreende que não haja aqui uma resposta para que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida. E este parece-me que é o grande problema do orçamento, é não responder, não sair, não ter rasgo, não conseguir ir mais além daquilo que já estava. E não há que criticar politicamente Miguel Albuquerque neste sentido no governo, porque foi isso que ele disse que ia fazer. Agora, quereríamos mais. Honestamente, também não vi, e espero ainda ver, daquilo que eu vi do orçamento da oposição, desta primeira onda, não vi a oposição trazer nada de positivo, nada de mais, sem ser a crítica fácil que normalmente vai O correr. debate ainda não foi talvez feito. a 16 Pois do mês. ainda há, Mas as primeiras análises que foram feitas sim. pareceram um bocadinho pobres. E ainda há a hipótese de alterar algumas Alguma coisas coisa. na Aliás, especialidade. vamos ter o mesmo no Orçamento da República. Luís Montenegro também já disse que vamos dar continuidade, embora com um foco de desburocratização e toda essa ideia. Só queria dizer ao Pedro que eu acho que as negociações vão ser difíceis. Conhecemos Carlos Álvaro Amorim e ele não é bem um homem de negociação, é mais um homem de imposição. Vamos ver. Pedro Duarte nisso fazia um ótimo trabalho. E tu que estiveste lá nessa altura, Vamos sabes aguardar, disso. mas quem manda no governo é o Primeiro-Ministro. Pronto. E quem manda no governo é o Parlamento, a Assembleia da República. No governo. Sim, sim. A Assembleia O orçamento- fiscaliza. A Assembleia orçamento- fiscaliza o governo. E Essas o coisas governo de tem a Assembleia. maioria maior como um eufemismo para Isso é verdade, quer não aproximando, é uma maioria quer aproximando, vamos Não ver. foi o partido que mais cresceu em número de mandatos. Vamos ver o que é que fazes com essa maioria maior. Aliás, Aqui tem mais mandato, dá a toda a entender esquerda junto. que é nós vamos fazer o que quisermos e vocês venham atrás porque estamos mandatados para isso. Não está. está. Falei no diálogo e na Negociem, responsabilidade. negociem caso a caso, e nisso o Joaquim aqui apontou um detalhe importante: é preciso ter uma pessoa com capacidade negocial. Sim, Porque se estivermos a ter pessoas intransigentes, acho que vamos Não, e enaltecer, Pedro Duarte vai sair, melhor, já saiu, Candidato à Câmara do Porto. e será candidato à Câmara do Porto, e fez um trabalho a nível de negociação incansável. Muito bem. Pronto. Também já lá iremos ao novo governo, até porque se há ministros que concorrem a presidentes de Câmara, há muito presidente de Câmara que foi promovido a secretário de Estado. Mas esse é um assunto para daqui a pouco. Agora sim, um olhar sobre esse relatório do Balanço Social de 2024 que apontou o facto da Madeira ser a segunda região do país com maior taxa de pobreza e desigualdade. Ora,
o indicador foi contestado pelo governo numa primeira versão por Miguel Albuquerque, que contestou, sobretudo, os critérios que geralmente são usados para retratar a pobreza na Madeira, deixando claro que não refletem a realidade económica da região. E é verdade, como aqui disse na introdução, há sinais de que há aqui uma contradição clara entre os alegados recordes em proveitos, em dormidas, no domínio do turismo e depois a realidade crua e dura que os números por vezes espalham. Miguel, o retrato da pobreza é uma ilusão ou corresponde à realidade? Bom, eu acho que os relatórios, quando são emitidos e têm uma. Podem ter gralhas. Como? Podem ter gralhas, relatório. Tudo, E análises, até e os análises orçamentos. diferenciadas. Até os orçamentos. Até os elencos governativos Tudo- podem ter gralhas. Tudo é Portanto, falível. tudo é falível. Todos nos lembramos disso, não é? Tudo é Em falível. algumas situações. Sim, exatamente. Mas, quando estamos a falar em relatórios que reiteradamente utilizam as mesmas metodologias de cálculo e reiteradamente colocam a Madeira a disputar com os Açores o último lugar, ou melhor, neste caso, o topo do risco de pobreza, eu acho que nós podemos combater a pobreza com indignação institucional. Mas isso não vai resolver o número de pessoas, que são 58 mil madeirenses, que continuam em risco de pobreza no fundo, em Portugal, e que nos coloca, neste momento, na segunda região do país. Portanto, eu acho que foi aí um falhanço absoluto desta tentativa de descredibilizar o relatório, em vez de assumir, porque já andamos há tantos anos nisto, em vez de assumir que de facto é preciso fazer políticas para diminuir a pobreza na Madeira e dar condições para que as pessoas possam prosperar pelos seus próprios meios. Deixar de estar de mão estendida a uma região que prefere confortavelmente ter pessoas na dependência do Estado do que dar-lhes autonomia para poderem prosperar e crescer na economia que é pujante, como se viu na Madeira e que tem batido recordes. Aqui só como à parte, num indicador que esta semana para um trabalho tive que ir buscar, a quantidade de turistas que entram no Brasil são 6 milhões, 6,7 milhões por ano. Na Madeira são 2 milhões. Estamos a falar do Brasil, Imenso. quase o continente inteiro americano. Nós temos um terço na Madeira dos turistas O que agravante temos uma visitam ilha, o em Brasil. termos de recursos. Temos 8 turistas a entrar na Madeira por cada habitante que cá vive. Neste momento, tínhamos todas as condições para estar a dar condições de vida eh, com a maior prosperidade de sempre na nossa ilha, a todos. E o que se verifica é que, do ponto de vista de indicadores macroeconómicos, está a chegar à Madeira como um todo, mas as desigualdades cá dentro são visíveis neste relatório da pobreza, porque aquilo que se vê é que se continuamos a ter, apesar destes recordes económicos que continuamos a bater, se continuamos a ter taxas de pobreza ou taxas de risco de pobreza no país de 19,1%, é que alguma coisa está mal. E se alguma coisa está mal, durante quase 50 anos de governação PSD, é porque estruturalmente continuamos a fazer, a tornar as prioridades erradas, a tomar prioridades erradas, como se viu, aliás, neste orçamento. Pedro, o que é que explica esta disparidade? É má redistribuição da riqueza geral? Isto foi um estudo que foi feito pela Universidade de Nova Lisboa. Todos nós temos a consciência que há gente que vive mal na Madeira, como vive mal em Lisboa, como vive mal em Nova Iorque. É um problema que nós temos na sociedade de hoje. Agora, é verdade que o estudo tem alguns indicadores que, perante os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, nomeadamente o inquérito que foi feito às condições de vida
e rendimentos das famílias, que foi revelado em dezembro de 2024, há indicadores que são diferentes, nomeadamente a taxa de privação material e social. O estudo indica que é de 6,3 e o INE já publicou que é de 5,4. E depois também há no coeficiente Gini, que é no fundo o que a desigualdade, como é da desigualdade, efetivamente também há um lapso, nomeadamente com uma troca dos quadros referentes ao ano de 2022 e 2023. Mas, efetivamente, temos uma situação aqui na Madeira de pobres. Agora, é um contrassenso, porque nós somos, segundo o estudo e segundo o Miguel Silva Gouveia, uma das regiões mais pobres, ou temos uma grande privação com muitos pobres, segundo o Miguel, e somos das regiões mais ricas. Quer dizer, este estudo diz que nós somos pobres, temos muita gente que passa dificuldades, mas o PIB por habitante de 2023 diz que nós somos a terceira região mais rica. Mas isso é preocupante, Pedro. Com um PIB por habitante de 27 mil euros, só ultrapassado pela Grande Lisboa e pelo Algarve. E, portanto, obviamente que poderão existir desigualdades severas, sobretudo nos rendimentos, pessoas que ganham muito e outras pessoas que ganham muito pouco, mas eu penso que uma ilha como a nossa terá sempre grandes dificuldades no contexto nacional. É diferente viver em Lisboa, com os salários que as pessoas têm em Lisboa, nas cidades, no Porto, e obviamente essa pobreza ser menor na Madeira, porque nós temos contingências várias e permanentes. O custo de vida aqui na Madeira é superior ao custo de vida, por exemplo, verificado em Lisboa, se falarmos de bens essenciais. Até na habitação, os custos de vida hoje na Madeira são muito equivalentes às grandes cidades europeias. Ou seja, há um conjunto de constrangimentos permanentes que indiciam que estes valores, eu não acredito nestes valores, mas é um estudo, obviamente, tem que respeitá-lo, apesar de ter umas gralhas. Agora, o que eu digo é, e os estudos internacionais indicam isso mesmo, quando falamos de ilhas, é natural que haja um diferencial relativamente à parte continental desse mesmo país, porque tem mais cidades, tem maiores cidades, tem melhores salários, tem mais rendimentos. Agora, que há erros neste estudo, existem. Agora, não deixa de ser um paradoxo nós termos, segundo o Miguel, a segunda taxa maior de Não, pobreza segundo e sublinho. Oh Pedro, não é segundo o Miguel. Sobre o Miguel e sobre o estudo que Não é fez. segundo o Miguel. Nem o Miguel disse, nem o Agora, estudo diz que há a melhor taxa de pergunta que pobreza. eu faço. Tu tens que ter literacia pergunta que quando eu fazes faço, analisas claro, relatórios. a pergunta O que eu que diz o faço é assim, relatório é claro. taxa de risco de pobreza. O relatório De risco fala de nisso. pobreza. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: existem pobres na Madeira? Existem. Não dependem só, não são apenas casos ligados ao álcool, nem toxicodependência. Existem pobres em Portugal? Existem. Agora, os senhores que andam na Madeira, como eu, que andam nas ruas, que andam nos cafés, que andam nos bares, que andam nos restaurantes, que andam na rua, acreditam que em 260 mil pessoas, por movimento que vem na placa central, nas noites do mercado, nas festividades, acreditam que desses 260, 52 mil pessoas estão em risco de pobreza? Estás a ver? Estás a procurar nos sítios Mas errados. eu estou Tu achas que é na placa central tu vais encontrar pessoas ou se acreditam neste quando vais que vem no mercado. por detrás dos números de pessoas. Se acreditam nestes O valores, relatório. se acreditam nestes valores, 52 mil pessoas. Estamos a falar de relatórios que são baseados Tem gralhas. não são que têm gralhas, tudo aquilo que tu não gostas. Quando discutes a bola de ouro, se é entregue ao Ronaldo ou não é, isso é uma questão de opinião. É uma questão de opinião, uns gostam mais, outros gostam mais. Uns gostam mais, outros gostam menos. Agora. Quando estás a analisar um relatório, não é a primeira vez que sai, este relatório sai todos os anos. Sai todos os Tem anos. falhas. Então, pronto, tem falhas porque tu não gostas dele. Não é ter falhas que não Tem gostas. falhas que tu não gostas. A COINET tem outros dados. Agora, e se ia mudar materialmente o cenário? Aquilo que tu estás a querer dizer é fazer como a avestruz Não, e tô. fingir que a Madeira Já disse que tem, é só recordes turísticos, recordes económicos e são dos melhores do mundo em tudo. Oh, Miguel. Pedro, aqui. reconhece. Já reconheci. Essa indignação até fica mal. Mas eu não estou indignado. A indignação contra uma publicação fica mal a quem tem responsabilidades institucionais e governativas nesta terra. Não é isso. Em vez de se analisar os factos como eles são, atacamos o mensageiro. Não, isso é a mesma coisa que sempre que um diário, ou um jornal, ou a televisão desse uma notícia que nós não gostássemos, pronto, o problema era o diário, ou o jornal, ou a televisão. Durante muito tempo foi isso. A questão para E parece que concluir, o PS a voltar a existir. é a seguinte: há pobres na Madeira, há gente que vive em dificuldades, existe. Já expliquei isso, tem a ver com constrangimentos permanentes pela ilha que nós somos. Isso acho que é perceptível. Segunda nota, há erros no relatório,
Segundo, o INE tem outros dados. Agora, isso materialmente pode não mudar muito. Agora, não deixa de ser um paradoxo que... Sim, nós- aproxima mais da média, mas nem... Exatamente. Agora, não deixa de ser um Os paradoxo. dados Quando que tu nós tens tomamos na placa central da noite do mercado não são... mais elevado. Agora, não há uma distribuição efetiva. Vai à Madeira Não Real para ver é o na quê. Madeira Real. Não é nas noites do mercado e na placa central, Eu não há entendo. Madeira Real. É assim, nós temos aqui uma série de problemas e vimos isso com a reação quer do Sr. Presidente do Governo, quer da Secretária com a pasta, que realmente vieram dizer um bocadinho, Pedro, dar um bocadinho esses argumentos, que é aquele que nós não vemos. Aliás, Miguel Albuquerque chegou a falar, inclusive, que já contaria essa aqui, que é a questão do cabaz, do nível de vida. Obviamente que é mais caro, sem dúvida. Posso só dar aqui, se me permites, só antes, não queria interromper, só lembrar que o PIDAR, que falamos ainda há pouco, contempla 3,9%, só 3,9% para a inclusão social e combate à pobreza. Sem dúvida. Então, uma medida positiva. É sinal que o governo não esconde essa realidade. Só depois- 3,9%. Porque depois dilui, vai diluindo. Fica aquém Não, Aquilo da que é necessário. Foi o que falou de subsídios a mais no orçamento. 3,9, fica muito aquém Eu do sou contra, não número... disse que era o mais, disse que eu era contra a ideia do subsídio, porque o subsídio representa um bocadinho isto, Pedro. É que nós estamos aqui a esquecer um pormenor, que é depois das pessoas receberem os apoios sociais. Atenção. E o que é grave, isto Sem eles... seria muito pior. O que é grave aqui é que estamos a falar de pessoas que trabalham e que são pobres e que todos nós aqui conhecemos. A quantidade de madeirenses e porto-santenses e portugueses, no seu geral, mas aqui nós temos essa realidade porque andamos na rua, que é a questão dos carunchos, que é uma economia de carunchos, que é uma economia por baixo da mesa e que vai mantendo as pessoas a permitir-lhe pagar uma série de contas. Mas isso também pode ser usado por alguns para dizer, bem, Não é essa bem que há mais situação... dinheiro. Sem dúvida que há mais dinheiro por causa dos carunchos. Agora, a realidade é que os benefícios do turismo não são derramados. Todo este sucesso económico não é derramado na qualidade de vida das pessoas. Pedro, é verdade. As ilhas têm uma série de constrangimentos. E por isso também, em bom tempo, se falou em regiões ultraperiféricas da União Europeia, para termos um conjunto de vantagens que pudessem atenuar essas desvantagens de partida. Agora, nós não podemos disfarçar a situação. E tu já disseste aqui bem. Não é só os bêbados e os drogados. Não é só por uma questão de se o vinho é de pacote ou é de barca velha, nem se é Bluma ou cocaína. Não é nada disso. Tem a ver com uma situação estrutural. E tu tiveste um conselho que tinha esse problema. E muito bem, a Câmara de Lobos mudou muito com o trabalho que vocês desenvolveram. Agora repara, o acesso ao estudo, à universidade, aos cursos, realmente propagou-se entre as populações mais pobres? Não. Nós tivemos em Câmara de Lobos uma saída massiva de jovens durante ali uma década. E isso é problemático. Há estudos também que dizem isto. A pergunta que eu te faço é a seguinte, já tocaste nesse pormenor, que é, se as pessoas, algumas podem trabalhar, mas muitas delas, por alguma situação da vida, já não trabalham, ou optam por não trabalhar para receberem um ou outro subsídio. Porque fazem contas, as pessoas são pragmáticas e Claro. fazem contas. O órgão mais E sensível isto do corpo aconteceu humano é o na bolso. autarca, Isso de ouvir que às vezes há pessoas que preferiam não fazer um determinado trabalho, porque oferiam em termos de Não subsídio, compensava. mas os tais pescados não Claro, precisavam. claro. Então, se calhar, por isso que eu digo, se calhar a pobreza Não é tem tão sombra. real. Exatamente. Pedro, temos Já aqui um que problema, estamos temos aqui um problema que é maior. fiscalização. Não é só, Pedro, que é o problema depois dos apoios sociais. Na reforma, é que nós, quando lá chegámos, os carunchos não contam. Ricardo, E aí tem que tens a haver pobreza aqui uma dos rede, idosos. uma rede entre a Junta de Freguesia dá apoios, a Câmara Municipal dá apoios, As casas do povo O dão Governo apoios. Regional O Governo Regional dá apoios. Nacional dá apoios. É preciso que haja uma rede integrada. Centralizar tudo isso. Centralizar tudo para perceber Apoiar quem necessita. quantos apoios uma família recebe. Pedro, e o apoio não pode ser eterno. É o apoio para sair de uma situação problemática. Porque se não é como tu dizes bem, também tivesse situações Oh, de Joaquim, pessoas que compensava e trabalhar. Mas há um outro dado a juntar a este que decorre. Aquele dia estive a moderar uma conferência em que isso foi enfatizado, que é para tirar alguém do ciclo de pobreza, são precisas 4 gerações. Quer dizer, isto é. Nasce naquele ambiente, é sempre Isto difícil. Não consegues, aliás. Isto é prova. E tu viste isso, a dor que tive. E atenção, teve muitas dores. Tu tirares a ideia de que miúdos podiam estudar lá Não. dentro no local das freiras. Eu pagava no carro e parava à frente da casa. Mas- Que era uma vergonha social. Mas isto também prova, Isso é pobreza. juntando aquilo que
que acabaste de dizer que alguém está a falhar neste processo. Como é que é possível demorar 4 gerações Ricardo, porque tu para pagas tirar contas, alguém daquele tu ciclo? pagas contas, tu até podes pôr comida na mesa, mas a mentalidade está lá. Eu nunca me esqueci, deixa-me só contar isto e com isso termino. De um pai que me diz o seguinte: eu parei o carro à frente da porta, porque o puto deixou de ir à escola, e o pai disse: professor, éramos 17 irmãos, professor, ele já é o mais inteligente deles todos, estava no 7º ano. Portanto, a ideia é para serem trabalhadores braçais. Emigraram quase todos, estão quase todos em Jersey. E este é o problema, e aí sai gerações. Tu, se mantiveres a criança na escola, ela vai na geração seguinte. Não é por ele, é para ele, porque ele vai valorizar. Social para alguma Isso dimensão. não é um problema É social. um problema Aliás, social. é das poucas matérias onde a ideologia ainda representa muito das soluções ou da solução. Porque quando vemos a escola pública a perder o seu investimento e a ser cada vez mais difícil uma pessoa, um jovem, conseguir terminar um curso superior, é cada vez mais complicado um jovem que tenha aproveitamento conseguir ter um curso superior. E quando vemos algumas visões, nomeadamente do governo que o Pedro agora suporta, de tentativa de erudir tudo o que são serviços públicos, nomeadamente a escola, a saúde, para privilegiar a segurança social, para privilegiar sistemas privados, Andas a quer ler, de educação, a ler os livros quer de errados. educação, quer de saúde, Os livros quer errados. quer de saúde, quer da segurança social. Em Aquilo que relação à vemos educação, é não concordo que contigo. cada Acho que vez viste mais Fernando difícil, Alexandre, pá. Tanta gente para cada vez mais contar, difícil. A questão de ter tanta gente é difícil para as pessoas conseguirem acabar um curso superior. E nem só chegar lá, vamos lá ser práticos. São estatísticas recentes de Portugal, não é da Madeira, de Portugal inteiro. Cada português, ou melhor, a percentagem de portugueses que não conseguem fazer face a uma despesa equivalente a um salário mínimo, uma despesa não prevista equivalente ao salário mínimo, é superior a 40%. Ou seja, há 40% de agregados familiares em Portugal, Se tiver um problema tiverem extra, um problema e uma despesa adicional superior ao salário mínimo, já não conseguem fazer face àquela despesa, têm que se endividar. Ou ficar a dever, ou então não ou cumpre, cair. não tem. Se for uma questão de educação, vão sair da escola. Se for uma questão de saúde, não vão ter operação ou tratamento médico. E isto é cada vez mais preocupante quando se vê alguma degradação dos serviços públicos e a vontade e a intenção manifestada de não continuar com esse investimento. Mas Ou não. pior, Não. divergir O alojamento estudantil tem que ser financiamento dos sistemas públicos para os equivalentes sistemas privados. Ninguém faz esse trabalho. Já vamos falar já a seguir de outro Muito pelo assunto, um contrário. assunto que se calhar vamos encontrar. Mas só uma pergunta, Ricardo. Miguel, tu tens neste momento filhos no secundário. O Francisco está no secundário. Tenho um filho no secundário e uma filha Na no universidade. superior, sim. Diz-me uma coisa. O Francisco tem explicação? Tem explicação em muitas E este é o elefante na sala. Nós falamos no Serviço Público de Educação, Sim, ele, mas os colegas todos obviamente, todos quem apoios tem agora para o dinheiro, exame. quem tem dinheiro paga, porque o problema do desinvestimento É isso, da escola mas- é este. mas aqui, quando E este é o temos a maior questão da problema que quarta nós temos geração- das gerações. Ou seja, os meus filhos também, para os meus filhos têm. São E os obstáculos amigos que são também. intransponíveis Estão para muitas famílias. difíceis. Aliás, que era uma das vantagens que nós tínhamos lá, voltando à mesma situação, tínhamos na escola, as explicações estavam incluídas. Só que isso depois é um custo. Mas eu pergunto, felizmente alguns pais conseguem Não me pagar possam as falar da explicações. turma da Mónica. Joaquim, se alguns pais têm essa possibilidade de pagar as explicações aos filhos, ou seja, terem essa despesa extraordinária, é sinal que há alguns rendimentos. Claro. Muitas vezes essa despesa extraordinária, muitas vezes até pode não ser necessária. Tu tiveste porque até o explicações, senhor- Pedro? que até Tu tiveste é obrigatório. explicações? E tive explicações. Quanto? E tive explicações. Mas Mas é já viste, já viste. extraordinária. Tu estavas numa família que te podia pagar explicações. sensibilidade. Eu não tive explicações, por exemplo. Eu também não. Também não tive. Viste Mas- ter da empresária. Mas a maior parte, nas explicações políticas eu não preciso. Tudo bem, vamos tudo. Mas era na minha altura, os meus colegas, a maior O parte. professor da matemática para melhorar a nota. A maior passações parte não superiores. tinha explicações, não tinha. Isso é a maior... Havia o professor Tibúrcio que dava explicações, Exato. que era na altura uma referência. Continua. Não sei se continua a dar. Continua não a ser. será. Tinha alguns colegas que tinham explicações com ele, mas no resto, nas outras disciplinas, não existia Era sequer. porque da massa matemática. Agora há explicações É tudo, para tudo. desde o primeiro Biologia, ciclo. fisicoquímica, Desde o primeiro ciclo. geometria.
inglês, matemática, tudo. Aliás, o diário até tem um explicador às 10 da noite, é só para verem quão é necessário desconstruir algumas matérias complexas, também para o dia a dia das pessoas. Mas vamos a um outro aspecto, já não temos muito tempo, que tem a ver com o facto de, neste novo governo da República, Pedro, já não haver madeirenses. Miguel Albuquerque fez mal ao trabalho de casa ou há aqui outros problemas? Não, nós tínhamos uma secretária de Estado, secretária de Estado das Pescas, Cláudio Monteiro de Aguiar, já tivemos outros madeirenses entre os governos, secretário de Estado também, doutor Correia de Jesus, foi secretário de Estado da Paulo Defesa, Cafofo também. Paulo Cafofo, de má memória é esse. Eh, Agora, eu acredito que Não as deve ter pessoas, sido muito boa eu memória o José acredito, Cesário, porque eu também foi acredito, despachado. eu acredito que as pessoas, quando são escolhidas, obviamente, eh, é uma responsabilidade primeira do Primeiro-Ministro, mas também uma responsabilidade do Ministro, porque a tutela é essas áreas. Claro. Eu acredito que a Cláudia Monteiro de Aguiar e outras pessoas madeirenses que foram escolhidas no passado não foram apenas escolhidas, ou sobretudo escolhidas por serem da Madeira, mas sobretudo pessoas que tinham provas concretas no seu percurso pessoal, profissional e político. Obviamente que enquanto madeirense e da Conselho e natural da Madeira, gostaria de ver Mas tu madeirenses, também poderias ser gostaria de chamado ver para. madeirenses no governo. Agora, acredito que essa é uma responsabilidade e que o governo olha para todos, inclusive para a Madeira, nas suas diferentes áreas de governação. E, portanto, segundo sei, tive a oportunidade hoje de falar com Cláudio Monteiro de Aguiar, sai por vontade pessoal, num setor que não era fácil, era exigente e, infelizmente, ainda hoje na cidade que vivemos, não é fácil, já deveria ser fácil, uma senhora tutelar um setor que é Predominantemente 99,9% masculino. masculino. Esse trabalho tem que ser feito e espero que seja uma realidade daqui a um curto espaço de tempo, mas é importante ter pessoas válidas e é uma pena, mas acredito que o critério não é ser da Madeira, ser de Vila Real, ser de Bragança, mas sobretudo o mérito. E acredito que as pessoas, os candidatos que foram empossados hoje, também serão amigos da Madeira. Vamos ter um momento manchete no debate da semana. Pedro Coelho, foste ou não convidado para Não, não, o não. governo da Eu fui República? convidado para defender a Não, não, Madeira. não. Pedro negou 3 Eu vezes. fui convidado pelo povo da Madeira para, durante 4 anos, defender a Madeira e Porto de uma forma bem afincada. Mas no governo podias fazê-lo. Sim, mas o governo depende da Assembleia e, portanto, se calhar a Assembleia tem mais poder do que o Não, porque próprio disseste que o Estado. governo dependia era do Montenegro, agora não depende No da governo. No governo, no No governo. governo. E olha aí que a Comissão Parlamentar é que vai estar. Em princípio, na COFAP, Orçamento e Finanças, e também nas pescas e na agricultura, que é uma área que nos interessa a Câmara de todos, Lobos. e não só a Câmara de Lobos, mas também somos uma terra rodeada por mar, com grandes recursos, e obviamente que os setores primários são importantes e têm que ser acarinhados e salvaguardados. Resumindo e concluindo, estás nas comissões que gostarias de estar? Ainda não estou, porque isso é uma decisão que vai ser tomada na próxima semana, porque as comissões são 14, são distribuídas por método D'Hondt. O PSD terá 6 comissões, o PS perde uma, passa a 4 e o Chega tem 4, ganha uma, e obviamente o PSD é o primeiro a escolher, depois o Chega, depois o PS, depois novamente o PSD. Portanto, nós escolhemos sempre por questões de regime dos direitos, liberdades e garantias, a primeira comissão. Depois, se o Chega a escolher a COFAP, a presidência da COFAP será do Chega. Acredito que o Chega poderá ter outro Portanto, vais ser comandado pelo Chega. Não, porque o Chega nunca escolhe a COFAP e penso que o Chega Não. poderá escolher outra pasta, sobretudo aquela que dá mais porrada, não da boa nem da má, ao governo, sobretudo a questão ligada aos nossos estrangeiros, ou então a questão ligada à saúde. Penso que são Mais combate comissões político. que têm mais combate político do que propriamente a de orçamento e finanças. Miguel Silva Gouveia, como é que analisas esta ausência de quadros da Madeira no Governo da República? Bom, eu acho que É reflexo do divórcio. Eu podia usar as palavras do Pedro quando 2 dos governos de António Costa ficaram sem membros madeirenses
E o Pedro dizia que era o reconhecimento da falta de competência Não, falei do caso específico. Do caso dos específico. políticos madeirenses. Não, Não estamos a foi falar dos de madeirenses. Desse dois caso em governos, particular. duas eleições, dois governos, só o terceiro é que teve um madeirense, que foi Paulo Cafofo na pasta das comunidades, que foi fortemente criticado por José Cesário, que foi quem lhe sucedeu, e que agora também já foi também dispensado dessa pasta. É uma dispensa Portanto, estranha. ainda mais, ainda para Porque ele mais, comprou um lugar. exatamente, Fez um quando bom trabalho, na minha ótica. Dizem que sim. Dizem que toda a gente diz que ele fez um bom trabalho, mas a realidade é que ele vai embora. De facto, quando as pessoas saem deste tipo de lugares, é sempre por questões pessoais. Nunca ouvi ninguém dizer eu queria continuar, mas fui empurrado para a rua. Portanto, eu acho que é uma saída, uma forma bonita de sair e acho que as pessoas devem fazê-la e exercê-la sempre. Também há aqueles que não são candidatos autárquicos e dizem que querem ser pelos tempos da vida política ativa e ainda dizem porque é que querem ser. Eu não sei quais são os outros, sei que eu vou fazer isso. Não, mas sei os tu outros. falaste assim, tu disseste, pá, eu vou sair porque agora quero voltar à minha vida. Mas se calhar nós, porque nós fomos Mas falando eu estou aqui contigo. quais são as razões porque não aceitaste ser candidato à Câmara Não, Municipal. expliquei. Tu como funchalense, se calhar não estiveste atento, mas Sim, atento, devias estar atento. Devias estar mais atento. Estou atento. Devias ter mais explicações comigo para te explicar como é que essas coisas funcionam. O livro do que o Miguel Silva Gouveia trouxe diz: comportem-se como adultos. Varovaques. Varovaques. Aí está uma mensagem aqui subliminar. Em relação ao governo, ao elenco governativo, eu penso que o governo peca por dois motivos. Em primeiro lugar, porque é uma continuidade ou assumisse que era supostamente uma continuidade e manteve-se um conjunto de ministros que estavam sob investigação, outros e alguns secretários de Estado também que não passavam o crivo daquele guião, daquele questionário que foi aprovado no governo de António Costa. Uma das ministras mais criticadas manteve-se, que é a ministra da Saúde. Portanto, parece-me que a continuidade escolheram alguns secretários para mudar, secretários de Estado, mudaram alguns secretários de Estado, mudaram alguns ministros, mas acho que deveriam ter mudado outros. As zonas sensíveis mantêm-se igual. Todos. Depois a cultura, cá está, mais uma daqueles fetiches da direita, que a cultura é sempre varrida para o tapete do Ministério com os restos todos. E assim foi desta vez. A cultura deixou de ter a importância do Ministério, passou a ser incluída em tudo o que Na juventude e desporto. em tudo o que sobrou. Olha lá, se dar o Em tudo o que Ministério da Cultura, desenvolver a cultura. em tudo o que sobrou. Mas isto acaba por ser já um Isso é o sintoma. discurso da esquerda caviar. É um discurso. Lá estás tu, pá, Botaram o nome do Ministério da para Cultura, conceitos. essa cultura. Pois, isso, eu Cultura percebo. vê-se pouco. Pedro, eu percebo que vocês não gostem da cultura e queiram até a reboque do desmantelamento Cultura não é de direita nem de esquerda. muito do Estado Social, promover a ignorância sistémica no país. Mas assumam, não se ponham com esses subterfúgios de pôr turismo, cultura. Talvez por isso a comunicação social vai para o ministro da Presidência. Talvez, não sabia desse pormenor. Mas é para estar mais próximo. Costuma-se dizer mantém os amigos por perto, mas os inimigos ainda mais perto. Estava nos assuntos parlamentares, curiosamente. Depois, só uma última nota para a questão da paridade, da baixa paridade deste governo, que tem 30% de mulheres. Pronto, mais uma vez, é normal que a direita tenha dificuldade em recrutar, mais por uma questão ideológica, nestas matérias de género, do que por competência, porque efetivamente está comprovado que as mulheres têm tanta competência como os homens no exercício de cargos governativos. Joaquim, um teu breve olhar para este novo Governo da República sem madeirenses. Bem, em primeiro lugar, exatamente esse é o destaque. Não temos, mais uma vez, não temos no Governo da República madeirense. Isso tem acontecido regularmente desde a instauração da democracia e isso é um problema que se calhar nos devia fazer refletir, não pelo lugar em si, mas antes o porquê de estarmos tão longe desses lugares de decisão.
É um governo de continuidade e Luís Montenegro também já o tinha dito durante a campanha. A partir do momento em que Ana Paula Martins é cabeça de lista e teve um ótimo resultado em Vila Real Ele foi elogios, rasgados do Primeiro-Ministro, portanto, a partir daí ela estava lá garantida. Se calhar faz mais confusão a saída do Ministro da Economia, Pedro Reis, se não estou enganado. Sim. Portanto, que aparentemente era um ministro que, aliás, nas imagens, muito amigo de Miguel Albuquerque e que acaba por sair. Penso que quem entrou com destaque, o secretário de Estado da Reforma Administrativa, que vem da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é alguém manifestamente competente e vou dizer uma coisa que é antipática, mas se calhar o último governo reformista que tivemos foi o José Sócrates, com Não, antipático, é verdade. com todos os problemas que teve, mas Já que desmaterializou. falaste há pouco no bolso, toda a gente sente no bolso. Exatamente. Aliás, Esta- a dor de cabeça que foi a mudança para o cartão de cidadão, por exemplo. E efetivamente, mas a modernização não é só digitalizar. Também temos aqui essa questão. Foi importante E o fazer. Simplex? E o Simplex, tudo isso, mas não é só digitalizar. Temos hoje uma administração pública mais pesada, com menos pessoas, mas portanto, temos mais pessoas a trabalhar no Estado. Dá-me a ideia que vamos ter aqui um governo, e eu espero que não, porque Mário Centeno também nos disse que sem a imigração vamos ter um problema económico agravado, em termos de crise, que será um governo mais duro. Esta ideia de expulsar pessoas e anunciar isso com pouca circunstância não me parece positivo. Eu gostava de ver um governo que, por exemplo, e se calhar isto aqui o Miguel garantidamente não vai concordar, e que me explicasse o porquê da questão das freguesias, da desagregação das freguesias. Porquê que o governo, nos últimos momentos, resolveu avançar para a desagregação de freguesias? Havemos de ter O que é que tempo. ganhamos? O que é que verdadeiramente ganhamos? Era o resultado popular, era o compromisso. Mas há uma decisão que é Que ela tinha que ser o revista. era objetivo do equilibrado. Estado, o objetivo Eram maior. várias pessoas. Era o prazo para estas eleições. Já tem Tinha tido vontade. Havemos de ter tempo para analisar várias questões que sobram Que daqui sobram e que são deste significativos. arranque para a nova legislatura. Neste debate da semana ficamos por aqui. Fiquem bem. Um bom descanso. Não te esquece. E Portugal ganha no domingo. As melhores ideias nascem no debate e na liberdade de pensar.